Elden Ring é terrivelmente planejado. Por que Elden Ring é tão elogiado por ter o mesmo combate do primeiro jogo dessa franquia e quando outra empresa faz o mesmo ela é tão banalizada? Por exemplo, quando lançou jogos como Assassin's Creed, Far Cry, Starfield, esses jogos foram completamente massacrados porque essas empresas fazem os mesmos jogos de sempre. E quando saiu um leak de Elden Ring com a movimentação de Dark Souls 3 e com elementos parecidos, ele foi completamente mamado por causa de uma única coisa: um pulo. A From Software seguiu o mesmo formato do jogo de 2009, que foi melhorando em certos aspectos e piorando em outros, como por exemplo, o Power Stance do Dark Souls 2, em que eles excluíram do Dark Souls 3 e trouxeram de uma maneira piorada no Elden Ring, ou até o level design, que era estupidamente superior no Dark Souls 1 e foi ficando completamente esquecível ao longo da franquia, até chegar no mundo aberto que é Elden Ring, que dá pra mais resumir em um mundo morto onde nada é dinâmico e todos os NPCs e inimigos vão ficar paradinhos no local deles esperando você chegar perto para eles poderem te atacar. E isso é muito triste. Porque o que eu quero dizer com dinâmico? Vamos para Skyrim, por exemplo. Um jogo onde revolucionou o mundo aberto, trazendo um sistema de quests que nem existia antes. Porque nesse jogo, independente do local que você for, ele vai acontecer alguma coisa diferente. Por exemplo, para poder realizar um teste, eu fiquei voltando no mesmo local do jogo toda hora, acontecia alguma coisa diferente. Eu voltava no save, acontecia alguma coisa diferente. Eu fui repetindo isso por 15 minutos. É, o Mamute vai vencer. Caralho, o Mamute ganhou! Caralho, dessa vez o Mamute ganhou! Mestre, mané. Cuidado pra ele não vir pra cima de você. Se você for no mesmo local, ir pra trás, avançar o tempo e voltar, ele vai acontecer alguma coisa de diferente. E por que no meio um melhor mundo aberto de todos os tempos quando ele nem ao menos é dinâmico? Se você não pode fazer nada no jogo, nada vai acontecer. No caso, neste momento, eu vou passar por essa estrada e matar os mesmos inimigos. Depois de matar os inimigos que estão aqui patrulhando, eu vou sentar numa bonfire, avançar o tempo e ver o que vai acontecer. E bom, olha quem tá aqui sentadinho no chão, esperando, mesmo depois de 150 horas de jogo. Vou olhar pra trás ali no covilzinho. Ao contrário de jogos como Skyrim, assim como eu citei, que tudo vai ser completamente diferente para cada jogador, ou até mesmo vai ser diferente para ti enquanto tu joga novamente. Caralho, como assim? A mulher pedindo... Que é isso? Os inimigos vão ser diferentes, os eventos vão ser diferentes, e o mais encantador de Skyrim é o fato que você não precisa fazer nada da quest principal do jogo para poder se divertir e progredir no jogo. E olha lá que Skyrim, assim como Elden Ring, também tem inimigo a rodo repetido pelo mapa, mas isso é para outro tópico. Mas tudo bem, eu não vou ficar somente falando de jogos da Bethesda porque é uma comparação muito injusta, principalmente se eu for pegar jogos como Fallout 4, onde é o dobro de Skyrim a quantidade de vezes que isso vai acontecer. Vamos falar de mundo aberto, o que passa na sua mente? GTA. GTA por quê? Porque justamente o jogo ele te dá uma permissão para você fazer o que você quiser. Então tudo bem, vamos falar de outro jogo da Rockstar, Red Dead Redemption 2, um jogo onde cada NPC tem uma rotina e você pode acompanhar isso. Então, por que o melhor jogo mundo aberto de todos os tempos tem um mundo aberto que nem ao menos é dinâmico? Que não anda e respira junto contigo e nem ao menos possa reagir de maneira diferente? Se você for num lugar, sentado a bonfire, esse lugar vai acontecer a mesma coisa a todo momento. Ele não vai acontecer nada diferente. Não vai aparecer um dragão numa parte completamente aleatória do mapa, por motivo X, por motivo Y. O jogo ele vai continuar igual do começo ao fim. Então... por que esse jogo segue o mesmo formato datado dos jogos de 2009, que são jogos lineares que não tem o porquê de acontecerem momentos igual acontecem em jogos como Skyrim, ou GTA, Red Dead Redemption, Watch Dogs, e mesmo assim é completamente mamado pela mídia? Porque a From Software se tornou uma religião. Você não pode falar mal, o Miyazaki vai ser endeusado independente se o jogo tiver erros, como por exemplo os grandíssimos erros de quest que esse jogo possui, porque você tem que ficar pesquisando para poder fazer coisas específicas. Levar isso para um jogo de mundo aberto não faz o menor sentido manter o mesmo tipo de quest de um jogo de 2009. E nos jogos antigos, pelo menos era mais fácil você encontrar essas quests pelo fato de serem jogos lineares.
lineares. Você podia estar jogando, falando com aqueles personagens e não entendendo absolutamente nada do jogo, porque você não vai entender a lore do jogo lendo itens de trás pra frente e batendo numa parede invisível para poder pegar um anel no meio do nada que vai te explicar uma parte da outra parte da lore. Tudo bem. E trazer isso para um jogo de mundo aberto, onde os NPCs vão ficar escondidinho debaixo de pedrinhas, vão ficar escondido atrás de pote, Tá. E melhor ainda, no Elden Ring, esse mundo aberto, ele traz recompensas que você não vai usar na grande maioria das vezes. Porque você explorar o mapa inteiro, onde vai durar uma boa parte do jogo, porque Elden Ring é muito grande, com áreas que não tem nada, não possui nada nessas áreas, você vai ganhar uma recompensa de uma magia no final de uma dungeon que você não vai usar. Aí você vai em outra dungeon e você vai ganhar uma recompensa de um negócio que você não vai usar. Mas tudo bem, eu vou explorar o mundo aberto do jogo para poder pegar itens para poder craftar e poder me divertir. Não. Ninguém joga esse jogo fazendo itens como se você estivesse num sandbox e onde esses itens vão impactar diretamente em toda a gameplay do jogo. Não, esses itens você vai usar uma vez e acabou. Você não pode nem craftar armas. Por que tem um sistema de craft nesse jogo? É porque Zelda tem um sistema de craft? Qual que é o sentido? Você não vai usar os itens desse jogo sem ver no YouTube primeiro. Tudo nesse jogo se resume a você ver no YouTube como faz e você vai e replica. Entende? Ninguém vai jogar esse jogo na primeira tacada e poder aproveitar tudo que esse jogo pode te oferecer. Porque tudo que esse jogo pode te oferecer são coisas completamente irrelevantes. Por que eu vou me preocupar com a história do jogo se pra saber ela eu preciso ver um vídeo de 13 horas, entende? Não faz o menor sentido esse jogo manter o mesmo sistema de quest de um jogo de 2009. E falando desses outros jogos, eu insiro até Zelda, onde você tem um leque de possibilidades para poder se divertir no jogo, para poder enfrentar os mesmos inimigos que vão ficar reaparecendo até o fim do jogo. Porque coisas diferentes acontecem, coisas diferentes respondem às mecânicas pré-estabelecidas nesses jogos, coisas que nem os devem ter imaginado quando eles programaram esses jogos. Porque por mais que seja, ou até pareça engraçado, em Elden Ring a sua única mecânica vai se resumir em bater, rolar e esperar. Porque as mecânicas desse jogo se resumem a isso. Você não pode continuar o jogo exceto dessa maneira. Porque parece que eles regrediram de Sekiro, onde tinha um sistema onde você podia ao menos pensar em estratégias diferentes para poder completar aquela área. Porque o jogo consta com um sistema de stealth e mobilidade que acompanha o ritmo. Ao contrário da campanha que fizeram no trailer de Elden Ring, referente ao stealth do jogo que é inútil. Sério, eu duvido que alguém tenha zerado o jogo com o modo stealth. Porque no Sekiro, você ao menos podia tirar uma vida inteira de um boss pegando ele no stealth, e aqui no Elden Ring é totalmente inútil. Tanto que não serve nem para o PvP, então por que existe esse sistema de stealth? Por que fazer um marketing em cima dele se ele é totalmente inútil? E falando ainda sobre o ritmo do jogo, no quesito de mobilidade, Sekiro você pode acompanhar o ritmo das batalhas pelo ótimo sistema de combate que o jogo possui. Sendo ele você podendo ser extremamente agressivo e o jogo vai te acompanhar, você podendo ficar na defensiva e o jogo vai te acompanhar, porque você se defendendo, o sistema ainda consta com um sistema aonde vai prejudicar o inimigo, você se defendendo. Você pode jogar no stealth e o jogo vai te acompanhar, pulando pelos prédios ou fazendo coisas diferentes. O jogo ele possui uma mecânica que gira em torno de tudo o que o teu personagem pode fazer. Isso se encaixa na boss fight do macaco, por exemplo, aonde o boss ele vai ficar o tempo inteiro pulando, e o que consta na boss fight são justamente sistemas para você chegar perto desse boss, ou até ao menos momentos em que você pode pular diretamente nele, ao invés de você ter que ficar andando, igual a maioria dos bosses de Elden Ring, porque eles têm que bater em você e ir para outra parte do mapa, você vai ter que ir correndo atrás dele e gastando a sua estamina, ficando sem estamina para poder rolar ou sem estamina para poder bater. E se você possuir uma arma pesada, eu sinto muito. Tá, mas Elden Ring é um pouco mais diferente de Dark Souls. A comparação é muito injusta. Tá, então por que somente Elden Ring, que tem o mesmo combate de um jogo de 2016, no caso Dark Souls 3, já que o pulo não é obrigatório, ao contrário de Sekiro, onde é uma mecânica no jogo, e o cavalo vai ficar indisponível na maior parte do jogo, porque o combate do cavalo nem ao menos é bom.
Então, de fato, eles regrediram no jogo anterior deles. Sekiro, eles trouxeram uma mecânica totalmente diferente. Por que eles têm que voltar pro mesmo jogo de 2016? Porque as mecânicas que eles trouxeram não vai agregar em nada no jogo. Absolutamente nada. Eu não posso usar o stealth numa boss fight. Eu não posso usar o cavalo numa boss fight, ou pelo menos na grande maioria das boss fights. E se eu posso usar o cavalo, ele é totalmente inútil. E eu vou usar o pulo justamente para poder dar um pouco mais de dano. O pulo para poder dar um pouco mais de dano. E falando de boss fight, esse é um tópico muito sensível desse jogo. Caralho, Lamete! Nossa! Tá, Porque esse jogo, ele consegue ser o contrário de Dark Souls 3. No Dark Souls 3, você ia a cada boss fight e falou, nossa, esse boss vai ficando cada vez melhor, os boss vão ficando cada vez mais divertido. Por que em Elden Ring, cada boss é uma decepção diferente? isso! Lamentou! O que aconteceu? Tá se lamentando. Porque dos 238 boss, há 16 bosses principal e somente 9 não se repetem. Um jogo de mundo aberto de... Meu Deus. E nem ao menos a dificuldade do jogo, ela é balanceada de acordo com os bosses. Porque você vai enfrentar ali, por exemplo, o Crucible Knight por 16 vezes no jogo. Você vai encontrar 16 Crucible Knights. Se não é o Crucible Knight sozinho, é o Crucible Knight com outro boss reciclado, é o Crucible Knight reciclado com outro Crucible Knight reciclado, e é outro boss reciclado com outro boss reciclado. Então começa a se perder na originalidade. Você não se sente recompensado por enfrentar esses bosses, e nem ao menos sente que você está enfrentando algo legal. Porque é a mesma coisa, é o mesmo boss com o mesmo moveset. Perde a graça da originalidade que tinha nos outros jogos. No Dark Souls 3, cada boss tinha uma mecânica diferente para poder apresentar para você. Cada boss era único, com uma trilha sonora completamente única. Por que em Elden Ring tudo se esvai? E Elden Ring nem ao menos consegue apresentar uma batalha em dupla bem feita. Ele só pega um inimigo comum, bota uma barra de vida, pega outro inimigo comum, coloca uma barra de vida. Ao contrário de Dark Souls 3 ou de Dark Souls 1, onde Dark Souls 1 tinha o Ornstein e o Smaug, que era um exemplo de uma boss fight bem feita, porque eles foram criados justamente para ser uma boss fight em conjunto, e não são dois inimigos aleatórios do jogo juntos, com barra de vida de boss. E aliás, Dark Souls 2, onde é um jogo muitíssimo criticado por trazer boss fights recicladas e boss fights em duplas terríveis, como por exemplo os dois Dragon Riders, por que Elden Ring não é criticado por isso? E olha lá que nem foi a equipe principal da From Software que fez Dark Souls 2. O único jogo em que não tem a participação principal do Miyazaki é o que mais apresenta inovações para a franquia. Inovações essas que ficaram até o último jogo dessa franquia. Outro exemplo de uma boa boss fight onde aparecem dois personagens batendo é o do Pontiff Sullivan no Dark Souls 3, aonde o boss da área ele tem uma mecânica para poder funcionar de ser um boss em dupla, porque um vai usar um ataque e você consegue saber o que o outro vai usar, e ele não vai rodar no próprio age para poder te acertar de uma maneira completamente artificial, porque se tem algo nesse jogo que os boss são, é artificial. Mas artificial por que exatamente? O fato do jogo apresentar um input reading nojento é a pior coisa dos bosses desse jogo. Você está a quilômetros do inimigo e apertar o botão para se curar, e no momento que você apertar, antes da animação começar, você vai ser atacado. Se você estiver atrás e o personagem estiver fazendo um movimento, ele vai girar no próprio eixo, porque ao contrário dos outros jogos onde os personagens olhavam para trás para poder te bater primeiro, eles andavam para poder te bater, aqui é só girar no próprio eixo que tá tudo tranquilo. Porque os bosses desse jogo possuem uma estamina que não acompanha o personagem principal. Todo boss se resume a você ficar rolando pra trás, rolando pra trás e rolando pra trás, e você vai parar quilômetros do boss, enquanto ele fica batendo, e a janela pra você bater, você não se sente recompensado por um único hit que você pode dar no boss. Você não consegue ficar batendo nele enquanto ele está te batendo, porque você foi estratégico o suficiente pra poder ler os movimentos que o boss faz, e não a IA de jogo de xadrez lê o que você vai fazer. Entende? É completamente ridículo os bosses desse jogo. E isso vai desde o primeiro inimigo que você encontra quando chega no mundo aberto ao último boss da DLC. Nossa, o jogo lagando!
Como é que desvia? O jogo lagou tudo, mané. Que faz as mesmas coisas, ele gira no próprio eixo. Todo boss desse jogo precisa rodar, precisa enfiar a estaca no chão e explodir tudo em volta. Todo boss desse jogo precisa explodir, ter segunda fase, ter segunda vida. Todo boss precisa ser igual. Eles perderam a originalidade de fazer bosses criativos. Fora outra coisa, todo boss e todo inimigo desse jogo tem que atrasar o seu ataque, atrasar o ataque, atrasar o ataque, fingir que vai bater, atrasar o ataque, bater. Porque todo boss tem que fazer a mesma coisa. Se fosse pelo menos um ou outro que, para poder gerar uma dificuldade, não. Tudo no jogo tem que seguir nesse formato. E o seu personagem não pode acompanhar isso. Porque o seu personagem tem o mesmo movimento de um jogo de 2016. E sim, de fato, o problema não é o boss atrasar o seu ataque para poder acertar você. Isso nunca foi um problema nessa franquia. Vamos pegar, por exemplo, Dark Souls 2. O Seralone e o Fumenite são considerados um dos boss mais difíceis de Dark Souls em geral. E por que eles são considerados difíceis? E por que eles também são marcantes na franquia? Porque eles têm um moveset justo com o do seu personagem. Parece que foi feita uma batalha para você enfrentar de mano a mano, ao contrário do Elden Ring, onde as batalhas foram feitas para você enfrentar usando invocações. O jogo foi feito para você poder botar o agro no outro e você poder ficar batendo, para você poder fazer algo com o boss. Caso contrário, fica completamente artificial para a batalha durar, para o jogo durar mais, para você sentir que valeu a pena você pagar 200, 300 reais nesse jogo. E voltando para o Seralone, o boss ele ataca rápido, ele atrasa ataque, ele bate lento, ele bate devagar, ele bate rápido, ele bate pulando, ele faz tudo. E uma das coisas que ele faz também é justamente jogar projéteis em você. Porém, não é quando você aperta o botão quadrado para poder se curar que ele vai jogar isso instantaneamente para poder gerar uma dificuldade artificial. O boss ele faz isso em momentos estratégicos. O boss simplesmente funciona. O mesmo vale para todos os outros bosses que vinham anteriormente na franquia. Outro exemplo, no momento do pulo da terceira fase do Gael, ele atrasa o ataque dele, porém é para tu poder ver o que está acontecendo. Ele atrasa o ataque e joga flechas em você que não dão hit kill, óbvio, igual tudo tem que acontecer nesse jogo com muito dano. E assim, parecendo uma luta épica, você se sente sendo desafiado pelo boss e o boss se sente desafiado por você. Diferente de Elden Ring, em que todos os bosses, sem exceção alguma, têm que fazer todas aquelas mecânicas no quais eu já citei. Por quê? Porque é pra tornar mais desafiador? Eu não sei, é simplesmente o GOT. E assim como eu gosto de Dark Souls 3, eu gosto de Elden Ring também. Eu gosto dos lugares lineares do jogo, eu gosto de alguns boss e eu também gosto de certos momentos desse jogo. Mas ele é muito artificial e claramente é uma regressão de um jogo de 2016. Se você pega o Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, você vê claramente uma evolução nas mecânicas do jogo e como eles foram aprimorando os boss. E em como eles trouxeram combates com estratégias diferentes, mesmo você tendo a mesma mecânica, que se resume em bater, rolar e beber estos. Porém, isso era até uma mecânica divertida, trazendo há mais de uma década o mesmo estilo de jogo, porém sempre indo pra frente, até chegar em Sekiro, aonde você segue esse mesmo padrão de desafiar boss, beber o Estus. O jogo ele é completamente diferente. Por que que Elden Ring é uma regressão? Elden Ring é facilmente resumido em Dark Souls 3 com pulo e bosses com IA artificial para poder parecer difícil. E óbvio, que precisam rodar entre si.